Cachumba. Cachumba é uma doença viral e infecciosa que pode causar inflamação nas glândulas parótidas, submaxilares e sublinguais. O mais comum é que a doença se manifeste na infância, aparecendo com mais frequência no inverno. O período de incubação pode variar de 14 a 25 dias e é transmitida pelas gotículas de saliva, tosses e espirros da pessoa infectada. Na maior parte dos casos, uma vez infectada, dificilmente há casos de uma nova contaminação, pois a pessoa que adquire imunidade contra a doença. Além da inflamação das glândulas citadas acima, a cachumba pode desencadear diversas complicações. Dentre elas são inflamação dos testículos e ovários. Em alguns casos raros, leva à falência ovariana precoce, meningite asséptica, pancreatite, neurite e surdez. Vamos falar agora sobre a orquite, causas e prevenção. A cachumba, se contraída durante a vida fértil do homem, pode afetar os testículos. Então, pode-se dizer que o indivíduo desenvolveu uma orquite pós-cachumba. Ou seja, houve uma inflamação dos testículos, onde os testículos irão aumentar de tamanho e, consequentemente, causará infertilidade irreversível. Uma vez que provoca alterações nos níveis de FSH e LH, que são os hormônios essenciais para a produção dos gametas masculinos, podem prejudicar a espermatogênese. O vírus da cachumba é uma das causas mais comuns de infertilidade masculina. Uma forma de prevenir a doença é tomar a vacina tríplice viral na infância e evitar contato com as pessoas contaminadas pelo vírus. A orquite pós-cachumba ocorre em aproximadamente 20% dos casos e metade deles tende a evoluir para a atrofia testicular. O acometimento bilateral, os dois testículos são afetados, é mais presente em adolescentes e adultos jovens. Ocorre em 30% dos casos. Um terço dos indivíduos que tiveram o acometido bilateral dos testículos no futuro apresentarão azoospermia, ou seja, a ausência de espermatozoides no sêmen. Esse episódio pode ocorrer por um dano causado nas células dos testículos que produzem os gametas masculinos. Esse dano pode ser total, a ausência completa de produção de espermatozoides, ou parcial, que é a pequena produção de espermatozoides. É recomendado ao paciente do sexo masculino que 6 meses depois de curado da cachumba procurar um médico especializado para fazer os exames que conferem a taxa de produção dos espermatozoides. Em aproximadamente 25% dos casos, os pacientes que contraíram a cachumba se tornam inférteis, tendo assim que contar com métodos de reprodução assistida para gerar filhos, já que uma redução da quantidade e da qualidade dos espermatozoides. A oforite é a inflamação nos ovários que pode acometer um ou dois órgãos. É uma doença rara, pois os ovários têm uma grande resistência e sua localização é de difícil acesso aos micro-organismos patogênicos. Existem vários tipos de oforite. A oforite aguda é causada por consequências das bactérias Streptococcus, Staphylococcus, Gonococcus ou bacilos do grupo coli, que irão atingir os ovários. Pode também surgir após um episódio de cachumba, onde a mulher infectada irá fazer um tratamento com antibioticoterapia e o uso de anti-inflamatório. A oforite crônica, caso há um reaparecimento da doença em um intervalo de tempo pequeno, irá ocorrer uma inflamação das tubas uterinas, causada pelo refluxo de sangue da endometriose que acometerão os ovários. Em casos graves, em que a paciente não responde ao tratamento, é necessário fazer uma cirurgia para a retirada dos ovários, levando a mulher em menopausa cirúrgica. Se não for tratada imediatamente, pode levar a alterações no ciclo menstrual e causar infertilidade. A oforite autoimune é quando há um descontrole do sistema imunológico, fazendo com que ele ataque ele próprio. As células do sistema imune vão atacar as células ovarianas, destruindo-as e vai haver a falência do órgão, tendo como consequência a infertilidade. A oforite só irá causar infertilidade permanente se não for diagnosticada a tempo ou não for tratada de maneira adequada. Os sintomas: febre constante, acima de 37,5 graus, enjoos e vômitos, dor na parte inferior da barriga, dor ao urinar ou durante o contato íntimo, corrimento ou sangramento vaginal fora do período menstrual, dificuldade para engravidar.
Oforite diagnóstico. É uma doença de difícil diagnóstico, pois seus sintomas são muito parecidos com outras doenças que acometem o sistema reprodutor feminino. São feitos os seguintes exames: exame ginecológico, hemograma completo, exame de urina, velocidade de hemossedimentação, avaliação microbiológica, ultrassonografia pélvica, radiografia do abdômen. Seu tratamento é administrado anti-inflamatórios e antibióticos, comprimidos e suspensórios vaginais. Em casos mais graves de inflamação, como na ufarite crônica, o tratamento deve ser realizado com um médico especialista em âmbito hospitalar. As medicações usadas nesse caso são antibióticos e anti-inflamatórios administrados pela via intravenosa. Antes de iniciar o tratamento, é necessário fazer um esfregaço vaginal e alguns outros testes a fim de identificar qual anti-inflamatório irá tratar melhor a inflamação. Cachumba durante a gravidez. Riscos para o feto. Caso a mulher seja infectada pelo vírus da cachumba durante a gravidez, ele conseguirá passar pela placenta, resultando em aborto espontâneo durante o primeiro trimestre de gestação. Contudo, não há evidências que possa causar malformações congênitas.